Bom dia. Bom dia. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta escrita por Paulo aos irmãos que estavam na cidade de Colosso. Então, carta aos Colossenses. Vamos abrir ali no capítulo 1. Daqui a pouco eu indico os versículos. É um texto que eu gosto muito de meditar, de refletir. Vamos deixar as Bíblias abertas aí, já vamos ao texto em si. Mas eu queria começar a dizer que alguns dias atrás eu tive a oportunidade de conversar sobre assuntos de fé com um cidadão europeu, ali por volta dos seus 40 anos de idade. E foi fácil perceber o grande distanciamento de alguém que já havia frequentado uma igreja evangélica e que ele mantém agora do cristianismo. Ou seja, já frequentou a igreja, mas agora está longe do cristianismo. Então, o ceticismo está presente na sua vida. Ele disse que a partir de certo momento, a igreja já não tinha mais nada a oferecer para ele. Já não fazia mais sentido. Aliás, na sua opinião, a igreja passou a fazer parte dos problemas que o mundo tem. Historicamente e não só. Na opinião dele, a vida se resume ao aqui e ao agora. E na opinião dele, a humanidade pode viver bem desde que haja respeito mútuo e cooperação uns com os outros. Ele fala, se toda a gente fizer isso, nós vamos viver pacificamente, harmoniosamente. Eu perguntei a ele, mas se nós olharmos para a situação à nossa volta, parece que estamos longe disso. Ele falou, eu sei, é difícil, mas eu continuo a acreditar nisso. É isso que eu acredito e mais nada. Se tivermos respeito uns pelos outros e cooperarmos, o mundo será melhor e essa é a nossa vida. É por aí. E, claro, a conversa também rodou em torno de Deus e de Jesus Cristo, mas ele disse que não consegue mais acreditar na existência de um Deus criador. Ele até admite que tenha existido um tal de Jesus Cristo, mas na opinião dele deve ter sido um homem normal, uma pessoa interessante, uma pessoa de moral elevada, mas, segundo ele, este facto é irrelevante para os dias de hoje e particularmente para a sua vida. Olha que existiu, mas e? Então podemos ficar chocados ao ouvir estas coisas. E quando eu falava com essa pessoa, o meu coração chorava. Porque esta mentalidade está cada vez mais presente. Está bem próxima de nós. E especialmente na sociedade ocidental. E esses temas contaminam, confundem, tocam os cristãos, especialmente os mais jovens ou os mais fracos. Não estou falando que os jovens são fracos, estou falando os mais jovens, os mais fracos. E abala, sem dúvida, abala a fé cristã, tem abalado as igrejas. E ficamos cheios de perguntas, né? O que fazer? Onde é que nós erramos? O que se passa? Por que esta reação? Por que esta indiferença? Porque chegou-se a esse ponto uma pessoa que esteve dentro das nossas igrejas, né? Das nossas igrejas. E o texto que nós vamos ler hoje vai nos ajudar a pensar um pouco
a pensar um pouco nesses assuntos e nessa situação. E o texto que abrimos diz respeito à igreja de Colossos. Essa igreja começou a enfrentar também problemas de enfraquecimento da fé, à medida que ideias diferentes, eu não vou entrar nessas ideias, mas essas ideias diferentes começaram a penetrar no seu seio e a confundir os cristãos. Paulo, na verdade, que escreve essa carta, o apóstolo, nunca esteve pessoalmente em Colossos, mas, tendo recebido notícias do que se passava lá, ele, estando na prisão em Roma, escreve e envia esta carta aos irmãos colossenses. E se nós observarmos bem, esta carta é o maior tratado sobre cristologia de todo o Novo Testamento. E apesar de, naquela altura, a cidade de Colosso ser pequena e decadente, apesar da igreja local ser pouco numerosa, diante dos problemas teológicos sérios que esta igreja enfrentava, Paulo, então, sob orientação do Espírito Santo, escreve esta carta que é considerada magnífica, sobre a unicidade e a supremacia de Cristo, a cabeça da igreja. E claro que esta carta foi útil para a situação daqueles irmãos, mas ela é útil para nós hoje também, em 2019. Porque, sem dúvida, Deus deixou registrado isso para ajudar, auxiliar os crentes de todos os tempos, em todos os locais. E vamos procurar extrair para nós hoje alguns ensinamentos que esta carta nos ensina. Então, no capítulo 1 de Colossenses, vamos ler dos versículos 13 ao 23. Então, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível. Está a falar de Jesus. O primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e, em suas mentes, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela tua palavra e obrigado pelo teu Espírito, que a inspirou há tantos anos atrás e hoje ilumina a nossa mente para podermos entendê-la e nos dá força e poder para poder praticá-la. Que assim seja, que esta palavra encontre o caminho do nosso coração e transforme o nosso entendimento e o nosso viver. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, neste trecho da carta que Paulo escreve, há uma riqueza de verdades fundamentais para fortalecer a fé e a esperança dos cristãos. E estas verdades são especialmente relacionadas a Jesus Cristo e a sua obra a nosso favor. Então, em primeiro lugar, logo nos versículos 13 e 14,
o texto recorda que existe uma realidade espiritual das trevas, da qual Cristo nos libertou. O diabo continua a agir no sentido de cegar os entendimentos para que não conheçam a Cristo e permaneçam nos seus pecados. Mas nós fomos resgatados e perdoados e transportados para um novo reino, o reino de Cristo. Então, os versículos 13, vou relê-los. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. E se continuarmos um pouco mais, lá nos versículos 20 e 21, esta ideia está reforçada. Diz que ele estabeleceu a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Então, a primeira coisa que o texto nos recorda é que a realidade não está limitada ao aqui, ao agora, à matéria. Existe uma realidade espiritual maior. E ele diz que nós somos resgatados das trevas, dessa realidade espiritual invisível. Ele nos resgatou e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. E é o diabo que cega as pessoas que não conseguem compreender e não querem ver nada além do aqui e do agora e do material. Como se a vida se resumisse a esta existência curta de 70 anos. Vamos fazer o que temos para fazer e isto é tudo. Então, mas o texto nos ensina que há uma realidade maior, espiritual, invisível, na qual estamos inseridos, apesar de não termos acesso visível a estas realidades. Mas desta realidade de trevas, nós somos libertos por Jesus Cristo. E passamos a fazer parte do seu reino, um reino de amor, um reino em que ele é o rei. Agora, na sequência, o versículo 15 afirma claramente que Jesus Cristo é Deus. Apesar de algumas pessoas até mesmo negarem a historicidade de Jesus, ou simplesmente admitem que ele existiu, mas foi um homem normal, interessante para a sua época, e nada mais do que isso, esse texto nos relembra que Jesus Cristo é Deus. Versículo 15a diz que ele é a imagem do Deus invisível. E é interessante isso, porque a imagem do imperador romano estava em todo lado no império. E Colossos fazia parte, sem dúvida, do Império Romano. A imagem do imperador, a estátua do imperador estava em todo lado. E se olharmos as moedas daquela época, era a forma mais eficaz de publicidade da altura. As moedas traziam a cara do imperador e as inscrições que, de alguma forma, o divinizavam. Transformavam o imperador em Deus. Por exemplo, uma inscrição que poderia ter nas moedas era Filho de Deus ou Senhor sobre todos. E em contraponto, então, Paulo aqui diz o seguinte: ele é a imagem do Deus invisível. Olhem para Jesus Cristo, vocês vão ver Deus. E quando nós estamos diante dessa realidade, nós só podemos nos prostrar e adorar ao Senhor Jesus. Porque ele é Deus. Ele é Deus, digno de adoração. E por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, diz um outro texto. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se nós agora nos colocássemos de joelho aqui, poderíamos encerrar o culto e ficar num tempo de joelhos na presença de Jesus Cristo,
que é o nosso Deus. Nos rendermos a Ele em completa adoração. Já poderíamos ir para casa depois. Não precisaria nem continuar, porque Jesus Cristo é Deus. E diante de Deus, a criatura se curva, se prostra em adoração, em rendição, em submissão, em reverência, em louvor, em gratidão. Em gratidão, porque esse Deus foi que veio morrer na cruz para nos libertar das trevas e perdoar os nossos pecados, como nós lemos nos versículos iniciais. E é interessante esse texto porque há uma construção poética aqui intercalada, e o versículo 19, ao saltando alguns versículos, reforça esta ideia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Não só existe um Deus, e esse Deus é Jesus Cristo. Apesar de todos os esforços ao longo dos tempos para descaracterizar a divindade de Cristo, e há religiões hoje que nós conhecemos que afirmam que Jesus Cristo não é Deus, que ele é um anjo, ou é o arcanjo Gabriel, seja lá o que for, a Bíblia é clara quanto a esta verdade que deve inundar a nossa mente e o nosso coração. Jesus Cristo é o próprio Deus. Jesus Cristo é o nosso Deus. O autor da carta aos Hebreus afirma assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. A expressão exata do seu ser. Continuando nesse texto, se nós relermos o versículo 16, ele diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Portanto, Jesus Cristo é Deus, e esse versículo agora diz que é o Deus criador de tudo o que existe. O autor aos Hebreus diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. A criação foi realizada pelo poder da palavra de Deus. A partir do nada, conforme o relato de Gênesis. Por Cristo, todas as coisas vieram à existência. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Nós somos criados por Ele, para Ele também. Não há sentido de vida fora desta verdade fundamental. Que Ele é o Criador, Ele é o nosso Criador, e nós somos criados por Ele e para Ele. Essa é a razão da existência. A vida só tem sentido assim. Só encontra sentido aí. Fomos criados por Ele e para Ele. Se nós continuarmos um pouco mais no texto, no versículo 17, diz que Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Tudo se mantém. Além de ser o Criador em todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa, como está lá na carta de Hebreus, capítulo 1. A ordem do universo continua harmoniosa, porque Cristo assim a mantém. O universo está em harmonia, em funcionamento harmônico, porque Cristo mantém, sustenta assim. Ele segura tudo em suas mãos. Ele segura tudo em suas mãos. A distância, por exemplo, que já mencionamos aqui anteriormente, já ouvimos isso várias vezes, a distância da Terra ao Sol é uma distância exata, para nós não morrermos nem congelados e nem de calor extremo. E quem mantém essa harmonia, essa distância, tudo a funcionar perfeitamente, é Jesus Cristo. Ele criou todas as coisas para Ele e nele tudo subsiste. Ele mantém o universo em funcionamento. Caso contrário, seria o caos. Existe a vida porque Ele cuida para que assim seja. A comida na mesa porque Ele mantém a terra a produzir alimentos.
Estamos aqui hoje a respirar porque Ele possibilita o ar entrar e sair dos nossos pulmões. O coração, nosso coração a bater. É Ele que mantém a vida. Ele criou e mantém. Tudo subsiste por meio dele, por meio de quem fez o universo. Ele é o autor e o sustentador, ou consumador da nossa fé, como diz o autor da carta aos Hebreus. Ele é o autor e é quem mantém, quem sustenta a nossa fé. E só por isso deveríamos ter uma gratidão tremenda, uma gratidão enorme no nosso coração. O nosso Criador mantém a vida para que nós possamos desfrutar dela, desfrutar da sua presença e servir a Ele e uns aos outros. O texto tem mais ainda. O versículo 18 diz que ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. A igreja, composta pelos salvos em Jesus Cristo, é o corpo de Cristo. Nós já sabemos disso. Mas o que está implícito nisto é que Jesus Cristo continua presente no mundo através das nossas vidas, através da igreja, que é o seu corpo. Por isso que não é possível querer a Cristo e rejeitar a igreja. Isso não existe, é um absurdo falar nisso. Querer Cristo e não querer a igreja. A igreja é dele. A igreja que ele instituiu é perfeita, mas ela é composta de pessoas imperfeitas, como nós, que ele nos ajuda a chegar à perfeição até aquele grande dia quando estaremos com ele para sempre. Ele mesmo disse: eu edificarei a minha igreja. Ele é o chefe. É ele quem manda. Nós estamos aqui para servir, para fazer a sua vontade e cumprir os seus propósitos através da igreja, que é sinal e agência deste novo reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, esse texto tem toda essa profundidade. E ainda no versículo 18, o texto diz que ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Estamos a falar de um Cristo que morreu, mas ressuscitou. E isto faz uma diferença em todo o universo. Antes deste facto inigualável, a morte era o fim. A morte era o fim. É verdade. Acreditava-se em qualquer coisa depois da morte, mas não havia muito o que explorar a esse respeito. Agora, com a ressurreição de Cristo, há uma esperança renovada. Ele vive e está aqui. Ele vive em nós. Nós acreditamos num Deus que venceu a morte. Pois, escreveu Paulo aos Coríntios, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Ele foi o primeiro a ressuscitar. Ou seja, a garantia de que nós também ressuscitaremos e viveremos com ele para sempre, experimentando o seu reino na plenitude. Experimentando o reino para o qual ele nos transportou, mas aí já instalado na plenitude. Então esse texto, quando eu tive esta conversa com esta pessoa cética, esse texto falou muito ao meu coração, a respeito de quem é Jesus Cristo. E essas verdades, relembradas, não são novas, todos nós sabemos, mas relembradas, fortalecem a nossa fé e o nosso coração diante da contaminação que chega até nós, da contaminação de uma sociedade que se afasta cada vez mais de Deus e que resiste à verdade. E nos faz pensar, Uma sociedade que não precisa de Deus, que acredita que o ser humano pode resolver os problemas da humanidade. Vamos ver. E aqui, esse texto é profundo.
cristologicamente, ele é muito profundo. Vem então afirmar que ele nos salvou, que há necessidade de uma redenção, que as pessoas já acham que não precisa de salvação. Salvação do quê? Que pecado? Mas claramente aqui somos relembrados que ele nos transportou das trevas para o seu reino, para a luz. Somos relembrados que Jesus Cristo é o próprio Deus, a expressão exata do seu ser. Somos relembrados que ele é o Deus Criador. Todas as coisas foram feitas por Jesus e para Jesus, incluindo a nossa própria vida. E isso é fantástico saber. Relembramos também que todas as coisas subsistem, são mantidas pelo seu poder, pela sua palavra. A existência continua porque Jesus Cristo permite que assim seja. Existe vida porque ele mantém a vida. Existe amizade porque ele mantém a amizade. Existe salvação porque ele gratuitamente mantém essa salvação válida por todos os tempos. A eficácia do seu sacrifício continua para sempre. Ele mantém a nossa fé. Ele é o chefe da igreja da qual fazemos parte. Não uma instituição humana. Estou a falar do corpo de Cristo. Ele é a cabeça, é ele que manda, é ele que dirige, é ele que comanda, é ele que governa a nossa vida. E nós estamos aqui para servi-lo e fazer a sua vontade. Ele morreu na cruz, mas ressuscitou dos mortos. É um Deus que vive, que está aqui, que muda as nossas vidas hoje e que garante que nós também vamos ressuscitar quando passarmos pela morte, depois de passarmos pela morte. E vamos viver com ele para sempre o seu reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, depois de lembrar aquela igreja que estava enfraquecida de tudo isso, nesse trecho, Paulo fecha assim no versículo 23. Continue alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então a igreja estava a enfrentar ataques, novos ensinamentos estavam a se misturar, aquilo que eles tinham aprendido. Paulo escreve para reforçar as verdades básicas da pessoa de Jesus Cristo, neste caso, que serve para nós hoje, e ele diz assim, olha, continuem firmes na fé. Essas coisas vão acontecer. Os ataques à nossa fé vão continuar. Vão querer continuar a desvalorizar a igreja. Vão querer continuar a desvalorizar Jesus Cristo. Vão continuar a afirmar que Deus não existe, ou que se ele existe, por que ele não faz nada no mundo? Isso vai continuar. Isso vai continuar. Mas ele fala, continue alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. E que seja assim para conosco também, que continuemos alicerçados e firmes na fé, que estas verdades penetrem mais uma vez no fundo do nosso coração e nos fortaleça para podermos continuar a acreditar e a servir a Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Vamos ter um período de oração silenciosa. Vamos continuar a refletir sobre a pessoa de Jesus Cristo.
Ele é único. Ele deve ser central na nossa fé, na nossa vida, na nossa existência. Analisa as tuas convicções, a tua fé. E é verdade, podemos ficar abalados e duvidosos até, com tantos ataques que a nossa fé recebe. Mas é momento de reafirmarmos para Jesus Cristo que nós acreditamos nele e na palavra que ele nos deixou. Senhor, ajuda-nos a continuarmos alicerçados e firmes na fé em Jesus Cristo. Que o teu Espírito continue a trabalhar nos nossos corações de tal maneira que esta palavra faça uma barreira enorme às mentiras a que somos submetidos todos os dias, tentando desestruturar a nossa fé, desestruturar a igreja, desvalorizar a pessoa de Jesus Cristo. E nós juntos, neste momento, declaramos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e é o nosso Salvador. Amém.